O sangue que se tornou vida, o milagre de Pedro na Igreja Universal. Pedro tinha apenas 22 anos, mas seu corpo já carregava o peso de uma batalha que começou antes mesmo de ele nascer. Desde criança, ele convivia com a anemia falciforme, uma doença que transformava suas células vermelhas em foices, causando dores insuportáveis, crises que o deixavam acamado por dias e uma fraqueza que parecia roubar seus sonhos. Os médicos falavam em gerenciamento da doença, em transfusões constantes, em uma vida limitada. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio todas as vezes que via o filho se contorcer de dor, as mãos frias, os lábios pálidos, como se a vida estivesse escapando devagar. Meu filho, eu não aguento mais te ver assim, ela sussurrava, enquanto passava um pano úmido em sua testa queimando de febre. Pedro, mesmo com a voz fraca, tentava consolá-la. Não se preocupe, mãe. Um dia isso vai passar. Mas no fundo, ele não acreditava. As crises estavam piorando. Dessa vez, a dor nas juntas era tão intensa que ele mal conseguia se mover. O médico havia falado em internamento, em medicamentos mais fortes, em prepará-lo para o pior. Pedro olhava pela janela do seu quarto minúsculo na periferia de São Paulo e pensava: será que Deus esqueceu de mim? Foi então que sua vizinha, Sexta, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Pedro, meu filho, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Universal, eu vi coisas que nenhum médico explica. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, cegos enxergando, doenças sumindo no altar. E não é magia, não é a fé, é o poder de Deus. Ela disse, segurando sua Bíblia com mãos calejadas. Pedro, cético, quase riu. Já tinha ouvido falas assim antes. Mas algo naqueles olhos brilhantes de Sexta o fez hesitar. E se não der certo, Dona Sexta? Eu não tenho mais forças para outra decepção. Ela segurou seu braço com firmeza. Se não der certo, pelo menos você vai saber que lutou. Mas eu garanto, lá, você vai encontrar uma força que não é sua. É dele. Asterisco. Naquela noite, com dor e ceticismo, Pedro permitiu que Sexta o levasse até a Igreja Universal mais próxima. O templo estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e o pastor, com uma autoridade que Pedro nunca tinha visto, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele não quer que você sofra, ele quer te ver livre. O pastor gritava, enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. Pedro sentou-se no fundo, observando tudo. Viu uma mulher ser ungida com óleo e cair no chão, chorando de alívio. Viu um homem que mal conseguia andar se levantar e correr pelo altar. Seu coração acelerou. Será que isso é real? Quando o pastor chamou os doentes para a frente, Sexta o cutucou. Vai, Pedro. Esse é o seu momento. Ele resistiu, mas a dor nas costas o fez curvar-se para frente. Então, com passos trêmulos, foi. Ao chegar perto do altar, o pastor olhou nos seus olhos e perguntou: qual é o seu nome, filho? Pedro. Pedro, hoje Deus vai te curar. Mas você tem que crer. Não é a doença que define sua vida, é a sua fé. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção que Pedro nunca tinha sentido. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele sentiu calor, depois um alívio estranho, como se algo dentro dele estivesse se desmanchando. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Eu determino que o sangue de Pedro seja restaurado. Que as células doentes se tornem sadias, que a dor saia agora. O pastor ordenou, enquanto a congregação clamava em uníssono. Pedro sentiu algo estalar dentro de si. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, foi uma onda de paz, uma certeza de que algo havia mudado. Quando ele abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas não de dor. Era alívio. Asterisco. Nos dias seguintes, Pedro voltou à igreja. Participou da corrente de oração das 12 horas, onde centenas de pessoas se uniam em fé por milagres. Levou seu óleo ungido para casa, como o pastor ensinou, e todas as manhãs passava nas têmporas, declarando: pelo sangue de Jesus, estou curado. Sua mãe, que no início achava tudo coisa de fanático, começou a notar a diferença. Pedro não teve mais crises.
As dores sumiram. Os exames, que antes mostravam hemácias em formato de foice, agora apresentavam células normais. O médico, atônito, balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. É um milagre. Pedro sorriu. Ele já sabia. Na Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa da Universal, Pedro subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz firme, ele contou como a fé o tinha libertado. Eu vim aqui achando que Deus tinha me abandonado. Mas ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Não foi o médico, não foi o remédio, foi a fé. Foi a unção dessa igreja, foi a oração dos santos, foi o poder de Deus. A congregação explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras se levantavam para também buscar seu milagre. Asterisco. Hoje, Pedro é um jovem cheio de vida. Trabalha, estuda, e todas as semanas está na igreja, não mais como um necessitado, mas como um vencedor. Ele aprendeu que a fé não é passividade, é a luta. É dizimar mesmo quando parece não ter, é orar mesmo quando a dor aperta, é crer mesmo quando o mundo diz que é impossível. Sua lição: Deus não muda as nossas circunstâncias para nós o buscarmos. Ele quer que a gente o busque primeiro, e aí ele muda tudo. Na Igreja Universal, eu aprendi que milagre não é sorte, é obediência. É fé em ação. E toda vez que alguém pergunta como ele sarou, Pedro responde com um sorriso: eu só fiz a minha parte. Deus fez o resto. No mesmo culto onde Pedro deu seu testemunho, uma mulher chamada Ana, sentada nas últimas fileiras, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada de seu filho, Lucas, de apenas 7 anos. Há 3 meses, os médicos haviam diagnosticado uma doença rara nos rins do menino, e as palavras "um transplante urgente" ecoavam em sua mente como uma sentença. Os exames mostravam que os órgãos do pequeno estavam falhando rápido, e a fila de espera no sistema público de saúde era longa demais para a pressa que a vida de Lucas exigia. Ana já havia esgotado todas as opções. Vendeu o pouco que tinha, pediu emprestado, fez vaquinha com vizinhos, mas o valor de um transplante particular era inalcançável. As noites eram de choro silencioso, enquanto o filho, mesmo fraco, tentava consolá-la: mãe, não chora. Jesus vai me curar, igual o pastor fala. Aquelas palavras infantis eram como facas no coração dela. Como explicar para uma criança que, às vezes, a fé não parecia suficiente? Mas naquela noite, ouvindo Pedro contar como Deus havia restaurado sua saúde quando tudo estava perdido, algo dentro de Ana se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o pastor fez o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, ela hesitou. As pernas tremiam, mas as mãos suadas apertavam a foto do filho como se fosse uma âncora. Então, como se arrastada por uma força maior, Ana se levantou. Caminhou entre os bancos, entre olhares solidários e mãos estendidas que a encorajavam. Quando chegou ao altar, caiu de joelhos. Não conseguiu falar. Só chorou. O pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade: Senhor, o sangue de Jesus tem poder para curar. O que é impossível para os homens, é possível para ti. Restitui, Senhor, a saúde desse menino. Abre portas onde não há portas. Em nome de Jesus. A congregação uniu as vozes em clamor. Ana sentiu como se o chão tremesse debaixo dela, não por movimento físico, mas pela intensidade da fé daquele lugar. Quando finalmente conseguiu se levantar, o pastor olhou nos seus olhos e disse algo que ela jamais esqueceria: volte amanhã cedo para a corrente de oração das 6 horas. Não desista agora. Deus já está agindo. No dia seguinte, Ana chegou à igreja antes mesmo das luzes serem acesas. Encontrou outras pessoas ali, com rostos marcados pela luta, mas com um brilho nos olhos que só quem já viu Deus agir entende. Juntou-se à corrente, seguiu as orientações, orou com lágrimas, mas também com uma determinação nova. Quando saiu dali, o sol já estava alto, e seu celular tocou. Era o hospital. Senhora Ana, precisamos que a senhora venha urgentemente. O coração dela gelou. Meu Deus, não, pensou. Mas a voz do outro lado continuou, agora com um tom diferente. Apareceu um doador compatível. O transplante de Lucas foi aprovado e será feito ainda hoje.
Ana não acreditou. Pediu para repetirem. A atendente riu, emocionada. É verdade, senhora. Um milagre. As análises deram 100% de compatibilidade, e os custos, bem, uma ONG acabou de cobrir tudo. A senhora só precisa assinar os papéis e vir. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na calçada em frente à igreja. Pessoas passavam, alguns paravam, confundidos, até que uma irmã da congregação correu para abraçá-la. Deus fez. Deus fez. Ana repetia, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Hoje, Lucas tem 10 anos. Corre, joga bola, e adora contar na escola que Jesus deu um rim novo para ele. Ana, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos de terça-feira, sempre com um prato de comida para compartilhar ou uma palavra de ânimo para quem está desanimado. Eu quase desisti, mas Deus não desistiu de mim, nem diz ela, com a voz ainda embargada quando lembra daquele dia. E toda vez que alguém pergunta como conseguiu, ela responde com a mesma simplicidade de Pedro. Eu só obedeci. O resto, foi Deus quem fez. Porque na Igreja Universal, eles aprenderam que milagre não é questão de sorte. É questão de fé que se move, que ora, que dízima, que persiste. É questão de um Deus que não falha mesmo quando tudo parece perdido. A vida de Lucas e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele menino que antes passava os dias no hospital, pálido e fraco, agora era uma bola de energia, pulando muretas e gritando gols no campinho do bairro. As pessoas comentavam, como pode? Não tinha jeito, os médicos tinham dito. Mas Ana só sorria e respondia, os médicos fazem a parte deles. Deus faz a parte dele. E a parte dele é perfeita. Um dia, a professora de Lucas chamou Ana na escola. Com os olhos cheios de lágrimas, ela contou que o menino tinha feito uma redação sobre o maior presente que já ganhei. Em letras tortas, mas cheias de emoção, Lucas escreveu, meu rim novo. Minha mãe diz que foi Jesus que me deu, mas eu sei que foi ele e a igreja. Porque lá, todo mundo orou por mim, até quando eu não podia mais pedir. Agora eu corro, brinco, e não tenho mais dor. Obrigado, Jesus. A professora, que nem era crente, abraçou Ana e sussurrou, isso não é normal. Isso é Deus. E era. Porque o milagre de Lucas não parou nele. O testemunho da família começou a tocar outras vidas. O pai de Lucas, que antes só ia à igreja por obrigação, agora era um dos primeiros a chegar nos cultos dos homens, com a Bíblia debaixo do braço e um sorriso que não cabia no rosto. Pensei que fé era coisa de mulher e criança, confessava ele. Mas quando vi meu filho saindo da UTI como se nada tivesse acontecido, entendi, ou Deus existe, ou eu estou sonhando. E não estou sonhando não. Até a médica que acompanhava Lucas, uma mulher cética e direta, ficou sem palavras. Nos exames de rotina, ela olhava os resultados, balançava a cabeça e dizia, isso não tem explicação científica. Os rins dele funcionam melhor do que os de uma criança sadia. É como se ele tivesse nascido com um rim novo. Ana, então, pegava a mão dela e falava baixinho, doutora, não é como se. É exatamente isso. Ele nasceu de novo, mas dessa vez, foi no corpo também. E assim, o milagre foi se espalhando. Uma prima de Ana, que estava há anos sem emprego, começou a frequentar a igreja depois de ouvir a história. Em 3 meses, conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. Um senhor do bairro, que sofria de depressão, foi levado por Lucas, sim, o menino de 10 anos. Para um culto e saiu de lá chorando, mas com uma paz que não sentia há décadas. Esse garoto me falou de Deus como se tivesse visto ele ontem, contava o velho, emocionado. E acho que ele viu mesmo. Hoje, quando Ana olha para trás, ela não vê só a dor do passado, mas a mão de Deus escrevendo uma história que nenhum médico, nenhum diagnóstico, nenhum não tem jeito poderia apagar. Ela lembra da noite em que, exausta, quase desistiu de tudo. Lembra do choro no chão do quarto, das contas que não fechavam, do medo que apertava o peito. Mas também lembra da voz do pastor dizendo, Deus não está surdo. Ele ouve. E quando ele age, ninguém segura. E foi verdade. Porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que alimentou multidões com 5 pães, é o mesmo Deus que deu um rim novo a Lucas.
O mesmo Deus que transformou o desespero de Ana em gratidão. O mesmo Deus que, hoje, usa a história deles para mostrar a tantos outros que, não importa o tamanho do problema, a fé na Igreja Universal, uma fé que ora, que jejua, que persiste, que dízima, move o impossível. E assim, toda terça-feira, quando a família entra na igreja, não é só para agradecer. É para lembrar que milagre não é coisa do passado. Não é só para os outros. É para quem crê. É para quem, como Ana, mesmo com as lágrimas nos olhos e o coração partido, levanta as mãos e diz: Senhor, eu não tenho mais forças, mas o Senhor tem. E é nisso que eu confio. E foi nesse mesmo altar, onde Ana já havia derramado tantas lágrimas, que outra história de fé começou a se escrever. Desta vez, era a vez de Maria, uma jovem de 23 anos que chegava à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter fim. Os médicos haviam dado o diagnóstico há 6 meses, esclerose múltipla. A doença avançava rápido, tirando suas forças, fazendo com que cada passo fosse uma batalha. As pernas já não respondiam como antes, e a visão, antes tão clara, agora se turvava em momentos de crise. Os remédios só aliviavam por pouco tempo, e a esperança, aos poucos, ia se esvaindo. Mas Maria tinha uma coisa que os médicos não podiam medir, uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, ainda ardia dentro dela. Foi sua tia, irmã na igreja há anos, quem a trouxe até ali. Vem, minha filha. Se Deus fez por Lucas e por Ana, Ele pode fazer por você também, disse, segurando seu braço com cuidado enquanto Maria mancava até o banco da frente. Na primeira terça-feira, Maria mal conseguia se ajoelhar. As dores nas pernas eram tão fortes que as lágrimas escorriam sem que ela pudesse evitar. Mas quando o pastor começou a orar, algo dentro dela se mexeu. Não foi uma cura instantânea, não dessa vez. Mas foi uma paz que ela não sentia há meses. Uma certeza de que, mesmo que o corpo falhasse, Deus não a abandonaria. As semanas passaram, e Maria não faltou a nenhuma reunião. Mesmo nos dias em que a fraqueza a deixava de cama, ela pedia à tia que a levasse, mesmo que fosse só para ficar sentada nos fundos, ouvindo as orações. Ela jejuava quando conseguia, dizimava com o pouco que tinha, e todas as noites, antes de dormir, repetia como um mantra: Senhor, eu não sei como, mas eu confio em Ti. Até que, numa terça-feira como outra qualquer, algo mudou. Maria estava no altar, apoiada na tia, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que fez o ar tremer. De repente, um calor intenso percorreu suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela sentiu os dedos dos pés formigarem, depois os tornozelos, as panturrilhas. Era tão forte que ela quase gritou. Mas o que veio em seguida foi ainda mais surpreendente. Sem pensar, ela solitou os pés do chão. E então, pela primeira vez em meses, Maria deu um passo. Sozinha. A igreja inteira parou. Alguns irmãos começaram a chorar. Outros louvaram em voz alta. Maria, tremendo, deu mais um passo. E outro. E outro. Até que, aos poucos, ela estava andando não com a firmeza de antes, mas andando. Sem muletas. Sem ajuda. Só ela e a mão de Deus a sustentando. Os médicos, quando ela voltou para os exames, não tinham explicação. As lesões no sistema nervoso ainda apareciam nas ressonâncias, mas os sintomas haviam regredido de uma forma que a ciência não conseguia justificar. É remissão espontânea, disseram, encabulados. Mas Maria sorria, porque ela sabia a verdade, não era espontâneo. Era sobrenatural. Hoje, Maria não só caminha como corre. Não só enxerga como vê com clareza o propósito de Deus para a sua vida. Ela agora está na igreja todas as terças, não mais como quem busca um milagre, mas como quem testifica dele. E toda vez que um irmão novo chega com o rosto marcado pela dor, ela se aproxima, segura suas mãos e diz com os olhos brilhando: Eu já estive onde você está. Mas se você persistir, se você crer de verdade, Deus vai fazer por você muito mais do que você imagina. Porque aqui, nesse lugar, milagre não é lenda. É realidade. E assim, a cada terça-feira, a fé de um renova a esperança de outro. Porque na Igreja Universal, Deus não só ouve as orações, Ele responde. Não só vê as lágrimas, Ele as enxuga.
E não só promete milagres, ele os realiza, para quem, como Ana, como Lucas, como Maria, decide não desistir, não importam as circunstâncias. Porque no final das contas, a maior prova de que Deus está vivo não está nos livros, nem nos sermões, nem nas teorias. Está nas vidas transformadas. Está nos pés que voltaram a andar. Nos rins que voltaram a funcionar. Nos corações que, depois de quebrados, voltaram a bater cheios de gratidão. E essa história não acabou. Ela se repete, toda terça-feira, em algum altar, para alguém que ainda não sabe, mas está prestes a descobrir, que milagre não é privilégio. É promessa. E essa promessa tem um nome, Jesus. Naquela mesma noite, enquanto Ana ainda segurava o papel com o resultado do exame que confirmava sua cura, uma mulher chamada Sofia entrou pela porta dos fundos da igreja, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar uma foto amarelada de um menino de 8 anos, sorrindo com os dentes faltando. Era seu filho, Miguel, que há 3 anos havia sido diagnosticado com uma doença rara nos ossos, que os médicos disseram ser degenerativa e sem cura. Ele não vai andar por muito tempo, tinham avisado. Prepare-se para o pior. Sofia já havia tentado de tudo, hospitais públicos e particulares, remédios importados que custavam metade do salário do marido, até mesmo benzedeiras em cidades distantes. Nada adiantou. A cada mês, Miguel ficava mais fraco, suas pernas mais finas, seu sorriso mais raro. Até que uma vizinha, que também frequentava a CCB, lhe disse com voz firme: leva ele na terça-feira. Não é lugar de médico, não. É lugar de Deus. Mas Sofia resistiu. Já rezamos tanto, ela argumentou. A vizinha, porém, não desistiu. Rezar em casa é bom, mas na Igreja Universal, a oração tem poder diferente. Lá, o Espírito Santo age. Lá, Deus fala. Foi então que, naquela noite, depois de mais uma crise de dor que deixou Miguel acamado por 2 dias, Sofia não aguentou mais. Vestiu o filho com a roupa mais bonita que ele tinha, uma camiseta do Homem-Aranha, sua favorita, e, mesmo com medo de ser mais uma decepção, entrou na igreja. Mal pisou no salão, uma obreira se aproximou com um sorriso que parecia entender toda a sua dor. Deus te trouxe aqui hoje, minha filha, disse, colocando a mão no ombro de Sofia. E ele não faz nada pela metade. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Mas eu já não tenho mais fé, irmã, confessou, baixinho. A obreira, então, a levou até a frente do altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. A fé não é sua. É de Deus. E ele empresta para quem precisa. O pastor, ao ver Miguel pálido, magro, apoiado nos braços da mãe, parou por um instante. Depois, com uma voz que ecoou pela igreja inteira, disse: hoje, o Senhor vai mostrar que Ele é o mesmo Deus que sarou o coxo na Porta Formosa, que levantou o paralítico de Capernaum. Este menino vai andar. E não só andar, vai correr, vai pular, vai viver. Sofia sentiu algo estranho no peito, como se um fogo pequeno, que ela achava que havia se apagado, voltasse a queimar. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Miguel e começou a orar com uma autoridade que Sofia nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora. Os ossos deste menino são restaurados, as células são renovadas, a dor acaba aqui. Miguel, que até então estava quieto, de repente segurou a mão da mãe com uma força que ela não via há meses. Sofia olhou para baixo e viu os dedos do filho, antes frios e trêmulos, agora firmes. Então, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nas pernas de Miguel. Depois, um tremor leve, como se os músculos estivessem acordando. O menino olhou para a mãe com os olhos arregalados. Mãe, eu tô sentindo as minhas pernas, sussurrou. Sofia não acreditou. Até que Miguel, com um esforço que parecia vir de uma força nova, tentou se levantar. No início, foi só um movimento pequeno, mas então, aos poucos, ele se apoiou nos braços da cadeira, e ficou de pé. A igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus, e aleluia. Sofia caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, deu os primeiros passos, trôpegos, mas firmes, em direção ao pastor. Eu tô andando, mãe. Eu tô andando,
gritava, rindo entre as lágrimas. O pastor o abraçou forte e disse: Isso não é você, Miguel. Isso é Jesus em você. Naquela noite, Sofia aprendeu que milagre não é só a cura do corpo. É a restauração da esperança. É ver um filho que estava condenado pela medicina correr pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças como se nunca tivesse sido doente. É ouvir o médico, uma semana depois, balbuciar incrédulo: Isso não tem explicação científica, os exames estão normais. Os ossos estão regenerados. E é sorrir, sabendo que a explicação tem um nome: Jesus. Porque na CCB, não é só uma história de cada vez. É uma enxurrada de milhares. É o viciado que larga as drogas no altar e volta para casa com um emprego garantido. É a mulher estéril que sai da igreja com a promessa de um filho e 9 meses depois está com o bebê nos braços. É o homem que entra arrasado por uma traição e sai perdoando, com o casamento restaurado. É a família que estava em pedaços e encontra na palavra pregada o cimento para reconstruir. E tudo isso não é sorte. Não é coincidência. É o poder de Deus se manifestando onde a fé é exercitada. Onde as pessoas não só acreditam, mas agem. Onde não se aceita a derrota como destino, mas se luta pela vitória como promessa. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Ainda abre os céus para quem clama. Ainda move montanhas para quem não desiste. E a cada terça-feira, em algum lugar do Brasil ou do mundo, mais uma pessoa descobre que o impossível é só uma palavra que Deus não conhece. E então, ali, entre lágrimas e sorrisos, o milagre se completa. É a mulher que, após anos de infertilidade, sente pela primeira vez o chuto suave no ventre, não como um sonho, mas como uma promessa cumprida. É o marido que, com as mãos trêmulas, segura o papel do exame, negativo. Livre. O câncer que os médicos disseram ser incurável, agora apenas uma cicatriz no passado. É o jovem que entra arrastando correntinhas invisíveis, vícios, dívidas, vergonha, e sai com os pulsos leves, o olhar claro e um emprego novo na mão, como se alguém tivesse rasgado suas algemas na hora da oração. Não foi mágica. Foi fé em ação. Foi a viúva que, mesmo com o coração partido, continuou indo à igreja, até que um dia o cheque inesperado chegou, exatamente o valor da dívida que a sufocava. Foi o pai que, depois de anos sem notícias do filho rebelde, o viu entrar pela porta dos fundos, magro, arrependido, pedindo perdão. Pai, eu sonhei com o Senhor me chamando, e o homem soube, Deus tinha ouvido suas noites em claro. Porque os milagres não são só os grandiosos, os que viram manchete. Muitas vezes, são os silenciosos, o casal que se olha nos olhos outra vez depois de meses de silêncio, a mãe que finalmente dorme sem pesadelos, o homem que, depois de décadas, consegue dizer eu te amo sem engasgar. São sinais de que o céu não está surdo, está trabalhando. E a lição? Deus não precisa de heróis. Precisa de quem persistir. Não importa se a voz falha, se as mãos tremem, se a fé às vezes é do tamanho de um grão de mostarda. O que importa é não soltar a corda. Porque a vitória não vem para quem espera de braços cruzados, mas para quem, mesmo com os joelhos sangrando de tanto orar, se levanta e diz: ainda acredito. Então, quando você ouvir alguém dizer que milagres não existem, sorria. E conte essa história. Ou melhor, viva uma. Porque em algum lugar, neste exato momento, Deus está preparando mais um impossível para se render ao seu poder. E tudo começa quando alguém decide não desistir.